Obrigada, Jonas. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade desse brilhante projeto e essa disponibilidade de falarmos sobre arquitetura, história, Rio do Sul, Vale do Itajaí. Será que as luzes poderiam ser acesas? Que eu gosto de olhar os alunos. Obrigada. Essa região do estado de Santa Catarina, onde está a cidade de vocês, fez parte de um projeto de um homem que criou uma colônia agrícola que era uma empresa. O nome dele era Hermann Blumenau. E quando ele veio para a região, ele pensou, vamos fazer uma sede, a centralidade dessa colônia, e o excedente das propriedades agrícolas, ele colocaria em fábricas de alimentos, fábricas de banha, de mousse, de queijos, de embutidos, quando começou a industrialização do estado de Santa Catarina. E antes era em Lages, existia a cidade de Lages, e as cidades do litoral, onde viviam do pescado, da pesca à baleia e outras fontes, mas não tinha indústria. E quando ele chegou na região, ele foi fazer uma rede de caminhos e encontrou esse encontro dos rios no local aqui. Vocês conhecem o nome dos rios? Da cidade de Rio do Sul, que dá origem ao rio Itajaí-Açu. E nesse local ele percebeu que dava para fazer um caminho para escoar a economia para outras regiões, principalmente a Serra Catarinense. E essas pessoas vieram para cá no final do século XIX, início do século XX. Existia a Mata Atlântica, existiam pessoas nativas e não tinham cidades consolidadas. Como que essas pessoas construíram suas casas? Como eram as suas casas? Como foi o primeiro contato dessas pessoas com o local? Vocês sabem quem foi o primeiro povo, a primeira etnia, a segunda? Já existiam os indígenas que tinham uma forma de morar, mas eles eram semi-nômades. Então, num tempo, no final do século XIX, início do XX, principalmente no início do XX, chegaram os imigrantes alemães. Aqui na capa da aula, da palestra, vocês observem o que era a cidade de Rio do Sul, num primeiro tempo, nas primeiras décadas do século XX. Era uma vila com muitas edificações que se diz enxaimel. Então, muitas pessoas chamam o enxaimel como se fosse um estilo. Enxaimel é uma técnica construtiva que, no nosso caso, surgiu na Alemanha, mas é uma técnica construtiva internacional. Ela se desenvolveu em todo lugar do planeta que tinham florestas. E quando o homem deixou de ser caçador e pescador, ele começou a ser agricultor, que foi considerada a primeira revolução do ser humano, quando ele se fixou nos locais que existiam cavernas, no período neolítico. Me parece que tem uma série aí estudando o período neolítico, né? Então, onde tinham as cavernas, eles ocupavam essas cavernas. E aonde não tinham cavernas? Eles derrubavam a mata para fazer as suas plantações e construiu o seu abrigo com as árvores, com os galhos, aquele pau enfincado no chão, com aquela casa característica. Na nossa pesquisa, nós percebemos que ali surgiu o embrião do enxaimel, que o colono alemão trouxe para Rio do Sul no início do século XX. Vamos fazer uma viagem nesse roteiro. Só para vocês terem uma ideia, nessa manchinha vermelha, que é na Europa Central, foi onde surgiu as primeiras cabanas de madeira no período neolítico e aonde se começou a fazer esse abrigo pela primeira vez na região de onde vieram os imigrantes para a cidade de Rio do Sul e região. Eles colocavam o pau espetado no chão para estruturar suas casas e o telhado em duas águas, seguindo a mesma madeira e tipologia de que nós conhecemos as casas do imigrante e de enxaimel aqui da nossa região,
que é uma característica identitária, é uma característica dessa casa, que é aquela grande inclinação do telhado, começou nesse período. Para vocês terem uma ideia, essa construção é semelhante àquelas que eles faziam no período neolítico. Vocês observem que a inclinação do telhado é a mesma da nossa época, do século XIX e XX, só que isso aqui era construído há 7.000 anos atrás. Mas como? Madeira não estraga com o tempo? Existem pesquisas de antropologia, de arqueologia, que encontraram indícios, principalmente em lagos, a água preserva a casa, e eles conseguiram construir mais ou menos a tipologia da casa que eles faziam naquela época. Essa casa já era setorizado, que tinha o lugar de dormir, o lugar de trabalhar, o lugar do fogo, o lugar de guardar os animais, o lugar de guardar a comida. Dessa forma, já era feita. E isso foi evoluindo de uma geração a outra. Aqui, Robert Graf, de uma região da Alemanha, descobriu um desses sítios e reconstruiu a casa. Então, muitas vezes aqui, alguns pesquisadores que não conhecem muito bem, dizem que a taipa, que é aquele trançado que joga barro, que faz as paredes, eram coisas dos índios brasileiros. A taipa se desenvolveu em várias regiões, dentro de vários países, e lá na Alemanha também já se fechava a casa neolítica de madeira com taipa. E essa mesma taipa foi trazida com esses pioneiros para a região. Agora vocês se atenham que naquela época, quando o homem se fixou na terra, ele derrubava a mata, ele limpava o terreno e ele começou a plantar, há 7.000 anos. E o que foi que aconteceu em Rio do Sul? Será que aconteceu a mesma coisa? Para ilustrar, nós temos na direita uma edificação da cidade de Blumenau. Isso para vocês observarem a identidade e a forma de construir, com a taipa. Nas duas casas tem taipa. Na primeira casa de Rotemburgo, é uma casa da idade... Eu não coloquei o ano ali, né? Mas isso ali é do século XIX e lá é do século XI, só para não falar outra coisa. Então, 800 anos de diferença, o que tem em comum entre as duas casas? É aquilo que nós chamamos de identidade na arquitetura. Ah, mas eu quero fazer algo moderno, eu quero a tecnologia. Nas cidades alemãs que nós pesquisamos, se tem uma edificação do século XI, se constrói uma casa contemporânea, e para respeitar essa paisagem de cidade, se repete a volumetria, a inclinação do telhado. E aqui nós temos duas formas de construir, distantes, os construtores não entraram em contato. No entanto, nós temos uma mesma linguagem a partir da volumetria, do imigrante alemão que veio para a nossa região e da pessoa que construiu na região onde surgiu o enxaimel e a técnica construtiva, onde esse volume já acontecia 7.000 anos atrás, no Neolítico. Agora eu perguntaria para vocês, eu não estou vendo todos. Geralmente, na nossa região, nós estigmatizamos que enxaimel tem uma determinada característica e só isso é enxaimel. Foi o que nos motivou a pesquisar e ir até a Alemanha buscar respostas. Nós ouvimos que enxaimel surgiu ali no século XI, como aquela casa de Rotemburgo. Mas como algo pode surgir de repente sem uma evolução? O enxaimel reporta a estrutura de madeira. Essa estrutura, aquela gaiola, essa estrutura ela pode ser fechada, que nós chamamos de fechamento, com tábuas, com reboco, com tijolos rebocados, com vidro, com madeira, já repeti, com taipa. E outros materiais que forem possíveis. Hoje na Alemanha se usam placas de aglomerado, porque o resíduo da madeira não é colocado no lixo.
A partir de resinas, eles se tornam fechamentos também. Então, isso se chama sustentabilidade, não criação de lixo. E essa casa de Blumenau, as pessoas olham e se você fala que isso é uma tipologia em Enxaimel, eles não acreditam. Mas essa é uma tipologia em Enxaimel. Num determinado momento, esse enxaimel da região passou a ser rebocado por N motivos. Então, aqui nós entramos na casa e percebemos a estrutura de madeira dentro desse reboco, que é a casa Usadel, que tem mais de 100 anos. Na Europa, houve uma evolução nos séculos, esse aperfeiçoamento das casas foram acontecendo de uma geração a outra, e, num determinado momento, o Império Romano, que você já deve ter ouvido falar, ocupou a maior parte do território da Europa. Muito da nossa herança cultural e práticas vem do Império Romano, inclusive na língua. E ele chegou nessa região que eles construiu essas casas, colocando os paus no chão, fazendo fechamento de taipa e cobrindo com palha. Num período que eles construíram esse tipo de arquitetura, eles não aceitavam essa situação, que parte do reino dele morasse de forma tão rudimentar e não compreendendo que aquilo já era uma questão de identidade. Até hoje, se tu for em algumas regiões, eles fazem questão do uso da madeira de forma bem rústica. E eles não admitiam que eles faziam uma construção à base de pedra, de tijolos autoportantes, quer dizer, autoportantes, a parede não tinha uma estrutura, ela se autossustentava. E aí tinha um arquiteto que se chamava Vitrúvios. E ele chegou assim para aquele povo e naquela região que para eles eles chamavam os povos de bárbaros. Esses bárbaros moram mal. Vocês não constroem mais esse tipo de casa porque isso não dura muito tempo. E aquele povo insistiu e não abriu mão de construir suas casas como seus ancestrais lhe mostraram. Aí o Vitrúvios viu que não ia ter jeito e disse assim: podem fazer, só que vocês vão levantar esses paus do chão e vão colocar eles sobre pedras. Deixa eu ver. Vão colocar esses paus sobre pedras. E como eram tudo elementos verticais, esses paus sobre pedras, eles ficavam sem sustentação. E o que faz para um elemento vertical ficar? Bota a estaca. No caso ali, colocaram elementos verticais que surgiram e que nós conhecemos nas nossas casas de Enxaimel. Então, estamos vendo uma evolução na técnica na Europa, de onde vieram essa casa para cá. Subiram, continuaram sendo redondos, ali já está quadrado, mas com o tempo eles perceberam que o pau quadrado é mais fácil de trabalhar, o quadrado que tem o retângulo, né? Eu tenho que acertar. Então, com o tempo, eles criaram ferramentas a partir da época do ferro, e essas mesmas ferramentas feitas de metal, de ferro, são as ferramentas da época do Neolítico. Vocês sabem que na época lá eles faziam, o pessoal que está estudando o Neolítico com o professor Marcelo, eles faziam machadinhas, eles faziam facas com pedras amarradas em paus. E essas pedras, na época do metal, do ferro, eles começaram a fazer com ferro, e são as mesmas ferramentas que nós vemos ali no museu, onde é a antiga estação da professora Cláudia Dagnoni. Essas ferramentas estão ali expostas. Um enxó, vários tipos de machado. São ferramentas que evoluíram a partir da tecnologia, a partir do Neolítico. E com essas ferramentas, eles passaram a deixar essa madeira, essa estrutura quadrada, para colocar aquele elemento a mais. E com o tempo, eles perceberam que não precisavam mais amarrar, mas eles podiam cortar essa madeira e fazer os encaixes. Essa madeira podia ser encaixada, formando aquela gaiola de madeira, que é a estrutura Enxaimel. Isso em várias centenas de anos. Melhorando os encaixes, vários tipos de encaixes. No decorrer da evolução da técnica construtiva Enxaimel, isso foi muito aprimorado, tanto que fizeram as pessoas acreditar que o Enxaimel surgiu na Idade Média,
aonde foi o máximo de elaboração, o máximo de requinte que teve essa arte da carpintaria da casa em Chaimel. E com essa ideia do Vitrúvios, além de levantar essa estrutura do barro, se criou o primeiro andar de tijolos autoportantes ou de pedras. Então, se criou a casa mista, a construção mista. E com o tempo poderia ocupar até o segundo andar. Então, houve uma interferência direta dos romanos nessa casa em Chaimel, da área dentro do território deles. O que não ocorreu naquela região perto do Báltico, quando eles não chegaram, onde um rio lá, teve um rio que não permitiu eles transpassarem, e lá continuou sendo feito como desde o princípio foi feito no período neolítico. Não houve contato com essa forma de construir do Vitrúvios. Isso é uma madeira que nós vimos e fotografamos numa cidade de Baden-Württemberg. Então, nós percebemos lá que lá também eles desmontam as casas e ficamos bem chocados, porque parece que é uma madeira palquejada, onde trabalharam manualmente, nada de máquinas, e uma coisa muito antiga. Então, em Chaimel, ele é feito de tal maneira, dentro dessa evolução, como se fosse peças de montar. Ele é confeccionado num galpão, ele é todo numerado, e montado nesse galpão, desmonta, e depois monta no lugar que vai ficar a casa. Era muito usada essa realocação aqui na região. Pegava enchente, desmontava a casa, levava para um elevado. Então, às vezes, as pessoas ficam assustadas quando eles vão melhorar ou restaurar uma casa em Chaimel, que eles desmontam totalmente. E quem não sabe pensa que eles estão demolindo e descaracterizando. As madeiras são desmontadas, são limpas, algumas são enxertadas, outras são substituídas. E nós vimos esse processo também de restauro na Alemanha. Acontece a mesma coisa, inclusive com cores de madeiras diferentes, madeiras falquejadas junto com madeiras feitas à máquina, acontece dessa forma. Com o passar do tempo, houve uma evolução no período gótico. O que lembra vocês que estudaram história? O que mais chamou e chama atenção no período gótico? O pessoal do 9º, do 8º já estudou o período gótico? Eram as cidades muradas que cresciam em volta de uma catedral. E essa catedral, ela primava pela verticalidade. Ela era muito alta. E, de repente, as casas em Chaimel, que não são estilo, mas houve uma adequação em cada estilo artístico, essa casa, no período gótico, ela também se tornou mais vertical. Aí eles não sabem se é porque o pau não tinha pau grande o suficiente, que daí eles repartiam e faziam pavimentos, e faziam essa parte escalonada. Tinha edificações em Chaimel de vários pavimentos em algumas cidades, e elas primavam pela verticalização. E isso surgiu nesse período do gótico. Aí nós vamos observar outros períodos passando. No renascentista, quem estudou arte, gosta de arte, sabe que no período renascentista a escala das artes supriram uma grande demanda, entrando em várias áreas das artes. As artes saíram do espaço religioso e passaram para a esfera das famílias, surgindo lá no Renascimento. E o detalhamento artístico de escultura nessa estrutura foi efervescente. Então, em algumas cidades apresentam esse tipo de enxaimel, com esculturas requintadas, belíssimas, às vezes com a cor da madeira e às vezes com cores, passando uma arte, uma estrutura que também, além de ser estrutura da casa, é um cenário de arte. Mais um exemplo, surgiram vários tipos de elementos inclinados, uns que serviam somente como decoração, além daqueles da estrutura em Chaimel. E no Barroco foi quando as pessoas começaram a achar que aquelas cidades todas feitas em madeira botavam risco as famílias pelo
tanto de incêndio que sofriam. E eles colocaram limitações para que, se faça uma casa em Chaimel, ela precisava ser rebocada. Isso aconteceu no final do século XIX, no meio do século XIX, mais ou menos na época que esses imigrantes vieram para a nossa região. E eu não conseguia entender como que no Stadtplatz, na centralidade de Blumenau, existiam casas rebocadas no final do século XIX. Depois que eu estudei as artes e que essa técnica construtiva, que não é um estilo, ela mudava dentro dos estilos, eu compreendi que era reflexo do barroco. O barroco criavam legislações para que as casas fossem rebocadas dentro daquelas cidades muradas. E nós vemos essas edificações aqui nas nossas cidades. Aqui é uma paisagem de Rio do Sul, que teve o distrito de Bela Aliança. Bela Aliança, através da figura de sua prefeitura e de algumas casas comerciais, não sabemos qual é o tipo de estrutura, mas eles tinham um reboco já na sua edificação. Uma casa comercial, uma filial de Blumenau, com o Chaimel aparente. E dentro da modernidade, passando o Renascimento, o Barroco e todas as esferas e as mudanças nessa casa em Chaimel, atualmente o Enxaimel continua sendo construída com toda a tecnologia que o homem é capaz, desenvolvido na Alemanha. Nós fizemos um artigo e foi aprovado no Encontro Internacional dos Arquitetos, onde mostrava o Enxaimel atual como elemento sustentável. A sociedade alemã hoje considera a casa em Chaimel a mais sustentável técnica, porque não gera, não necessita de energia a mais, não gera lixo, e todo material, numa possível demolição, pode ser aproveitado, o que não acontece com uma edificação de alvenaria. Quando você demole, você cria um monte de lixo que vai para algum lugar. Existem prêmios, existe ISO, como é que se chama esse negócio de ISO? Para aquelas pessoas que desenvolvem e praticam a... Então, vocês observem que, de repente, o elemento vertical do início do Neolítico, ele voltou a ser único, não existe mais os estribes, os elementos inclinados, e tem outra forma de fazer esse enxaimel com fechamentos de vidro, com fechamentos de painéis de resíduo de madeira, e conforme for a criatividade, o que não pode é criar lixo. E aí esse povo veio para cá, no século XIX e no início do século XX, que ocupava a grande colônia Blumenau, que nós já introduzimos. Esse mapa é de José Deck, é do ano de 1905, e nessa época desse mapa, Rio do Sul não existia ainda. Para vocês terem uma noção de como Rio do Sul é jovem. E aí eu comento, vocês viram a exposição do professor Rodrigo, e ele mostrando algumas edificações. A residência lá tem 30, 40, 50 anos. Se nós olharmos aquelas casas de 900, de 1000 anos, elas tiveram que passar por 30, por 40, por 50 anos para atingir a sua história milenar. O que vem Rio do Sul fazendo para manter a sua história e que daqui a 1000 anos ela esteja na paisagem? Vocês vêm depois de nós, vocês estão na outra geração, e daí a importância desse entendimento e desse conhecimento. O que nós vamos deixar para as futuras gerações e para a história milenar de Rio do Sul. A evolução da casa em Chaimel da região, nós fizemos uma pesquisa que está no livro Pavec, a técnica construtiva em Chaimel, ela evoluiu de maneiras diferentes na cidade e na área rural. Todo esse território, cidade e área rural, fazia planos da empresa privada do fundador. Na cidade comercializava, faziam as fábricas e o comércio, e aonde tinha os burocratas, e na área rural, aonde se cultivava a matéria-prima para a indústria que ele pretendia fazer e desenvolver e promover o desenvolvimento nessa região toda.
Se chama, é do Ideário de Quesnay, é um fisiocrata, muito conhecido nessa época, onde as pessoas comercializavam o excedente do sítio. O excedente de ovos, de banha, de leite, de embutidos, de animais. Então, em cada propriedade tinha uma pequena fábrica de embutidos, de natas, de queijo, de derivados de leite e outras coisas mais. E o excedente dessa propriedade ia para a indústria local que surgia. Então, essa casa em Chaimel, que foi a técnica adotada por esses imigrantes, também evoluiu de forma diferente no sítio, na área rural e na área da cidade. Como nós falamos, era uma empresa e ele precisava abrir os caminhos entre as nucleações e distribuir essas propriedades ao longo do território. Ele contratou vários agrimensores e um dos principais nomes foi Emil Odebrecht. Ele abriu o caminho primeiro para o oeste de Santa Catarina. Aqui foi um dos acampamentos dele, logo depois que ele veio da Guerra do Paraguai. Então, a primeira ideia foi abrir caminhos. Só existia no litoral e em Lages. Tudo planejado. E essas pessoas se fixando no local e vindo as primeiras famílias para essa região, o que eu chamo a atenção, gente, é o tipo da casa temporária. Vocês lembram a casa neolítica? Se repete a inclinação do telhado e os materiais. Lembra que eu marquei para vocês guardarem bem como as pessoas se fixavam? Chegaram aqui na Mata Atlântica, limparam o terreno para a roça e para o pasto, e com o material fizeram a sua casa temporária. Que na minha concepção, quando eu comecei a observar e rebater com o Neolítico, e agora no século XIX, seria a mesma tipologia com os mesmos materiais. Descendentes de uma ponta, século XIX, e há 7.000 anos atrás, quando iniciou essa técnica construtiva. E aqui, para vocês terem uma ideia, essa construção ali é de 400.000 anos atrás, quando o homem começou a se fixar pela primeira vez e deixou de ser caçador de dinossauro, entre aspas. Então, ele fazia um telhadinho, é bem conhecido, é a cabana de terra de... Vocês estão lendo ali? E esse homem veio para a região, veio aqui para a região. Essa imagem eu tirei do livro de um alemão, que teve aqui no início do século XX, e publicou como ele via a região da colônia Blumenau, e como as pessoas trabalhavam, e como surgiu as primeiras povoações. E ele fez o desenho de uma cabana, quando a pessoa chegava no seu lote colonial. Olha a semelhança. Olha a semelhança entre as duas cabanas. Então, esse senhor a cavalo é o pastor Leonhard Grau, e ele registrou várias atividades locais das duas primeiras décadas do século XX que eu analiso hoje dentro da pesquisa. A importância da fotografia e do material histórico que nós deixamos para as futuras gerações. Então, o pastor ia a cavalo visitar os seus fiéis, e ele registrou essa propriedade rural, como era a maioria das propriedades. Na frente o jardim, nos fundos a horta, do lado o pomar, a roça mais afastada e o pasto dos animais. Mais uma fotografia do pastor Grau. Vocês observem a técnica usada por essa família em fazer sua casa com ripas de bambu. A mesma inclinação, a mesma volumetria, tabuinhas no telhado, e na foto menor, ele toalha de linho e com a louça, que era aquilo que eles viviam nas suas cidades antes de virem para cá. Então, eles conviviam com a rusticidade dessa casa temporária, ao mesmo tempo abriam seus baús e tiravam seus pertences que traziam nas viagens. Assim também é outro exemplo de cabana, se eu não me engano, essa é em Joinville. Observem a semelhança dela com a casa neolítica, onde surgiu o embrião do enxaimel. Também é uma casa temporária. Eles faziam essas casas temporárias para poder plantar, porque eles não tinham nem comida. Eles vinham com os grãos
com as mudas de rosa e com o baú com algum pertence ou outro. Eles faziam essas casas para residir até eles juntarem material suficiente para fazer a casa permanente e fazer o plantio, colher os primeiros alimentos. E a partir do momento como neolítico, eles começaram a beneficiar essa madeira retirada do terreno, do seu lote colonial, e dessa forma eles beneficiavam fazendo os paus, as tábuas com a quadrado, com a seção quadrada. A dona Renate Odebrecht comentou, não é esse retrato, esse aqui também foi tirado do livro do Wettstein, que é aquele engenheiro alemão que publicou no início do século XX. Essa casa é a casa temporária do segundo balseiro de Rio do Sul, feito com taipa, cobertura com galhos e fechamento com paus espetados no chão. Então, eles faziam o que eles falavam chão batido. E essa casa, que depois eles faziam a casa permanente, ela seguia uma certa tipologia. O alemão e o italiano apreciam muito o clássico. Então, a simetria das fachadas, as janelas e portas eram colocadas de forma equidistante, a queda do telhado bem forte. E aqui vocês observam a venda do Odebrecht. A venda do Odebrecht foi a primeira venda ali no encontro dos dois rios, voltada para o rio Itajaiaçu. Fechamento, cobertura de palha e fechamento do seu enxaimel em madeira. Evoluindo essa casa, ganha cobertura, não é a mesma casa, é só um exemplo. A simetria continua, o fechamento é em tijolos e a cobertura em telha. Se eu não me engano, aquela é a casa do irmão dele. Por favor. Então, com o surgimento da casa permanente, esse material que era redondo passa a ser quadrado, beneficiado dessa forma na mata. É aqui que a dona Renata Odebrecht, que é da família do Emil Odebrecht, que é a esposa do bisneto ou do neto dele, comentou que o senhor Oswaldo, que era o dono daquela venda, é um dos caras que está ali serrando e beneficiando a madeira. E a casa permanente, ela tem uma planta retangular, a inclinação do telhado que surgiu lá do Neolítico e as elevações simétricas, as aberturas simétricas nas elevações. Isso na área rural e na área urbana. Cidade de Rio do Sul, num período do início do século XX, uma vila com várias casas com a mesma volumetria, tipologia, inclinação de telhado, respeitando uma certa organização. Ali no entorno tinha a igreja católica no morro, a igreja luterana no outro morro e o rio alimentando essas casas. Rio do Sul hoje tem essa organização? Tem alguma legislação que organize? Atrás tem que acompanhar uma edificação, tem que estar em harmonia com a edificação pré-existente. Nós temos tipologias em Chaimel, lá é a prefeitura, que ela é rebocada. E agora nós observamos que essa casa, ela, como nós falamos, ela modificou de forma diferente na área da cidade e na área rural. Na área da cidade, ela recebeu elementos na cobertura da casa e recebeu elementos agregados para proteger aquela porta que ficava exposta. E na área rural, ela recebeu uma varanda e um anexo na parte de trás, que era a nova cozinha. Não deu certo de deixar essa cozinha no meio da casa, que aqui a região era mais quente. Eles criaram um anexo na parte de trás. E como esse telhado já era muito inclinado, e se desse a sequência nele, cobrindo esses anexos, eles iriam ficar com o pé direito muito baixo e as pessoas iriam bater a cabeça na varanda. Então, eles criaram uma quebra no telhado, que é uma característica da casa rural da região de Santa Catarina, nessa região do Vale do Itajaí. Na região da Grande Florianópolis também existe em Chaimel, mas eles não constroem a casa e não resolveram esse problema dessa forma. E como na cidade rebocaram muito as casas, não existe mais casa em Chaimel na cidade, Rio do Sul, Blumenau, por vários motivos foram rebocadas e tiradas.
mas na área rural permaneceu. Erroneamente, muitas pessoas afirmavam ou afirmam que a casa em Chaimel é uma tipologia puramente rural. Isso não é verdade. Existiu todo o processo na construção das nucleações, na parte de cidade e na parte rural, utilizando e construindo em Chaimel. Então, predominou a casa com a quebra do telhado na área rural, que eles colocaram aquela varanda na frente, as pessoas, depois de um dia de trabalho de roça, e muitas vezes na fábrica já, sentavam nessa varanda para contemplar a rua, a estrada. Essa fotografia mostra uma casa sem os anexos e como ela ficou, a característica dela depois de ter recebido os anexos, que fica evidente, fica algo muito meio que mal acabado, assim, né? Fica uma coisa meio... E o telhado ainda ficou sem a quebra, mas os anexos foi colocado. O que eu falo sobre isso? Vieram poucos carpinteiros e a arte da carpintaria foi passada de maneira rudimentar de uma geração para outra, e alguns construíam, como hoje, o pessoal chama autoconstrução, e faziam como entendiam, fazendo aquela técnica. Então, surgiu algumas tipologias muito diferentes, bem diferentes daquela comum feita pelos profissionais da construção e da carpintaria. Por favor. Aqui nós temos aquela mesma casa do comércio Paul, que vocês observam a quebra, não utilizado para cozinha e não utilizado para varanda, mas para ampliar a área de um comércio, né, que era o comércio dos automóveis em Rio do Sul. Outra tipologia que não é em Rio do Sul, mas é em Pomerode, aonde é adaptada a varanda e o anexo da cozinha. O anexo da cozinha ficava na parte dos fundos e a varanda na parte da frente, para a contemplação da família. Ok? É interessante, esse é o Bar Germano, o Rodrigo que fotografou, e esse trabalho é um trabalho dele junto com o Jonas, que eles publicaram um trabalho muito bom, falando de 5 tipologias das cidades de Rio do Sul. E esse Bar Germano que vem comprovar aquilo que eu lhes falei. A estrutura é em Chaimel, mas o fechamento é madeira. A volumetria é a mesma da casa rural. E se uma pessoa não for muito interessada ou não tiver muito conhecimento, vai dizer, isso é uma casa de madeira. Aí eu digo, não, isso é uma casa em Chaimel. E ainda bem que a pessoa tem orgulho, as pessoas vão lá visitar, fotografar. Então, se vocês tiverem uma tipologia dessa na casa de vocês, as pessoas gostam muito de fotografar e tal, mas muitas consomem uma informação de que é preciso construir um novo, um moderno, isso é coisa velha, onde saem edifícios grandes, maravilhosos. Eu sou arquiteta, eu gosto de projetar coisa nova também. Mas na cidade nós precisamos ter aquela leitura da continuidade histórica e deve ter essa percepção. Eu perdi a conclusão que eu ia fazer, mas vocês observem, quem gosta, quem conhece gosta e quem gosta cuida. Se vocês tiverem isso na casa de vocês, geralmente quem faz aqueles edifícios grandes e do capital vão para a Europa ver essa história preservada há 900 anos, se inspiram lá, e muitas vezes as pessoas constroem em cima da história na sua cidade. Isso faz bem, isso não é só pelo dinheiro e pela criação e geração de empregos. Essa memória faz parte da saúde pública de um local. Vocês observem, falando daquele profissional que constrói, aqui é uma escola enorme, feito sem a proporção, porque a casa em Chaimel seguia uma certa proporção, e vocês observem como ela é muito grande, foi feita a varanda, e o quanto de crianças cabiam nessa escola. Um pé direito muito grande, um telhado muito grande, coberto por telhas germânicas ou rabo de castor. Mais uma vez a imagem de Rio do Sul do início do século XX, onde nós destacamos o morro que tem lá atrás, existe um nome, e eu gostaria de falar do meio ambiente. O meio ambiente, muitas pessoas acham que tem a ver somente com ecologia. O meio ambiente é o resultado da paisagem construída com a paisagem natural.
É o equilíbrio entre a paisagem construída e a paisagem natural. Precisa ter uma harmonia. E quando nós estávamos trabalhando aqui com turmas de arquitetura, observamos que em cima desse morro existe ocupação. Isso não poderia estar acontecendo. Aqui é nas redondezas da rua 15 de novembro. Aí nós perguntamos já na fala da manhã, onde está o Centro Histórico de Rio do Sul? O local onde as pessoas visitam, as pessoas da cidade, principalmente os visitantes, e que ali na paisagem eles conseguem encontrar o que ocorreu na história da cidade um tempo atrás. Nós observamos que a rua 15 de novembro e a rua Rui Barbosa, em torno da balsa, onde passava esse comércio da colônia Blumenau, onde surgiu a venda do Odebrecht, onde surgiu as casas das primeiras famílias, é algo que está meio solto e não tem uma oficialização do centro histórico, que seria muito importante para as famílias se sentirem orgulhosos do patrimônio que possuem, e não poderia estar passando um trânsito intermunicipal naquela região ali, e uma valorização das casas que são lindas. E o conjunto de casas reporta a história da cidade de Rio do Sul. A segunda igreja luterana de Rio do Sul, sempre para ilustrar como esses pioneiros buscavam reproduzir aquela arquitetura que eles deixaram nas suas cidades. Não tinha o material, tinha madeira, fazia a mesma volumetria, singela, mas a mesma volumetria que eles tinham nas suas casas ou nas suas cidades, de onde eles vieram. Isso aqui é agronômica. Vocês observem as primeiras edificações rebocadas com a volumetria da casa em Chaimel rural, a varanda. E como foi a evolução das casas nas cidades, da casa em Chaimel da cidade, que não tem mais? Na cidade eles não botaram varanda fora e nem o anexo da cozinha. Eles criaram elementos no telhado e elementos sobre a porta. Então, lá nós temos Stadtplatz de Blumenau. Nós vemos uma casa com aquele elemento no telhado que tem aqui, que não tem em português, só em alemão, que é Dachgaube. E isso lá é em 1868. E como já tem casas também rebocadas, que é daquele barroco alemão que nós mencionamos antes. Casas rebocadas no final do século XIX. Isso é lá a centralidade, o centro histórico de Blumenau, depois da enchente de 1880, mas nós vemos edificações em Chaimel, onde a fachada era rebocada, também resquícios do barroco, nós já falamos. Ali nós temos uma edificação lá na centralidade de Blumenau, que era a centralidade do centro da colônia Blumenau. Vocês observem como a porta recebia aquele puxadinho de proteção. É um dos elementos da evolução da casa em Chaimel urbana. Mais um exemplo da cidade. Olha como não tinha Chaimel na cidade. Só que todas essas edificações foram demolidas ou rebocadas, como a Casa do Sadel. Rebocada, né? Ok? E aqui, Rio do Sul, por ser um local de passagem dos comerciantes, o que tinha em demasia? Muitos hotéis, construindo como? Com a técnica construtiva em Chaimel. Arquiteturas monumentais, que eu só vi, ultimamente, eu vi lá em Varnhof uma casa comercial mista, grande, e aqui nós tínhamos vários hotéis que o professor Rodrigo fotografou, e também tem na exposição desse projeto. Vocês podem observar que não tem proporção alguma, poderiam ser pessoas que reproduziam em Chaimel, aprendendo com aqueles carpinteiros, pé direito altíssimos, o Dachgaube, que é aqueles elementos da casa urbana, de repente feito ali, tem a proporção geralmente usada. E aqui é outra foto do pastor Grau. A prefeitura com elemento rebocado, principalmente com o Dachgaube. Então, essa tipologia da casa em Chaimel era reproduzida dentro de uma estrutura autoportante, que podia ter em Chaimel na estrutura ou não,
feita com uma técnica construtiva dos romanos, que eram tijolos maciços sem a presença da estrutura, mas era rebocada e tinha aqueles elementos da casa em chaimel urbana. Aqui mais um alpendre em cima de uma porta, isso foi sendo reproduzido, ricamente detalhado, como se fazia no Renascimento, nas edificações do Renascimento. Aqui era a antiga prefeitura de Blumenau, que também foi totalmente descaracterizada. O estilo dessa edificação é barroco. O barroco era rico em ornamentos, mas a volumetria dela era aquela usada no enxaimel urbano, que era a proteção da porta, que está aqui do lado, e o dascalpe no telhado. Também aqui era a casa do primeiro cônsul honorário do Império Austro-Húngaro, na colônia Blumenau, localizada no bairro do Warnow, e seguia a mesma tipologia. Adentrando o espaço, nós observamos a estrutura em chaimel. Vocês observem ali, eles colocavam fiozinhos para segurar o reboco em cima da estrutura de madeira. Comercial Zallinger, essa era a matriz do Comercial Zallinger, que tinha um filial por toda a colônia Blumenau. Estrutura em chaimel, das Gaube, a casa comercial daqueles que queriam mostrar que se sucederam bem. A estrutura era de madeira, era em chaimel, mas era escondida, era rebocada. Aqui dentro dessa casa, totalmente em ruinificação, a estrutura que foi rebocada e ricamente pintadas com adornos e arabescos, como era usado na época. Essa é uma filial de Ibirama da Zallinger. O pessoal de Ibirama chegou 50 anos depois do pioneiro que chegou na região de Blumenau, e eles já vinham com novas técnicas de construir e materiais. Então, eu observo que em Ibirama tem muitas edificações mais requintadas do que a própria colônia Blumenau, porque essas pessoas chegaram depois. Aqui nós vemos paus em curva, gente. Uma fachada marcando uma esquina, com paus em curva, ricamente trabalhado. Essa casa também foi demolida e não teria 100 anos. Ou teria quase 100 anos. Essa casa fica aqui na região do Alto Vale, foi uma grata satisfação. Um amigo mandou uma foto lá em Blumenau, eu e o Roberto fomos atrás, conhecemos Trombudo Central. A família que construiu a casa reside na casa e o filho de quem construiu mantém ela. A planta dessa casa nos deixou pensativa, porque ela tem a planta da casa brasileira. Então, ali nós vemos um contato de culturas diferentes, porque ali é próximo das tropas. Dentro existe fileiras de quarto de um lado e fileiras de quarto do outro lado. Na varanda existe um quarto de visita, que se chamava quarto de visita. E a casa no Médio Vale, ela tinha uma outra planta. É bem interessante. Mas, olha, assim, é uma estrutura em chaimel, os arabescos também, ricamente detalhado. E interessante foi a sacada no sótão. Muito interessante. Isso é raro e difícil. É uma tipologia bem rara aqui na região e muito rica, sob o aspecto estético. Mais um hotel de Rio do Sul, também monumentais, grandes. Vocês imaginam se isso estivesse na cidade hoje? Isso não tem no estado de São Paulo, isso não tem no estado do Rio de Janeiro, da Bahia, de Mato Grosso. Isso é uma característica da região. E nós crescemos vendo isso, ou seus pais cresceram vendo isso, não percebem ou de repente não deram o devido valor. E a gente sabe como a cultura e perfil de história e que marcam lugar, isso seria magnífico se estivesse na paisagem. Um outro hotel de Rio do Sul, também com monumental, pé direito altíssimo. Nós percebemos que houve uma janela fechada. A estrutura, ela comunica, ela é feita no galpão e depois ela é remontada. Não se pode tirar a estrutura de uma janela, então se fecha, nós tiramos uma janela do espaço. E esse exemplo aqui eu gosto de mostrar porque foi uma fotografia da região também, semelhante àquela da igreja luterana. As pessoas vieram para o meio da floresta, do mato, beneficiaram a madeira
a lembrança da sua cidade não sai da cabeça. Ah, eu vou tentar fazer uma casa igual da minha família ou aquela casa que eu tinha lá na minha cidade. Tem só madeira, nada impede que tentem reconstruir uma tipologia volumétrica da sua casa que deixou na cidade que ficou na Alemanha ou na Itália depois. E aqui em Rio do Sul, saindo com os nossos alunos e andando pelas ruas, nós encontramos algumas tipologias muito interessantes. Esse telhado se chama mansarda, que foi um francês que criou. Essa quebra no telhado, ao contrário, é para aumentar o pé direito e o uso do sótão. O sótão sempre foi usado desde o período neolítico. Lá no período neolítico era guardado alimentos para ficar longe dos animais ou dos bichos que poderiam. E aqui nós encontramos esse conjunto de casas. Na época que a madeira era muito barata, o sonho de consumo das pessoas era fazer uma casa de material. Eu peguei esse tempo. Então, existia a casa de madeira e a casa de material. E nós falamos assim, um dia vai chegar o dia que a casa de madeira vai ser super valorizada porque não vai ter mais madeira. E a madeira vai ser muito cara. Então, essas pessoas que construíram as casas, eles faziam a casa de madeira do lado e atrás, e de material na frente. Não podia fazer uma casa inteira? Faz à frente. Tem outras casas assim também. Na rua 15 de novembro, essa aqui é outra casa, vocês observam que do lado é casa de madeira, com todas aquelas características, a janelinha lá no sótão. Linda, linda, linda casa, mas não podia fazer toda a casa de tijolos autoportantes, uma parte de madeira e a parte da frente de alvenaria, pelo menos uma parte da casa se fazia. Também uma casa com a mansarda, e é uma casa comercial da rua 15 de novembro. E nós vemos que a rua 15 de novembro hoje tem uma placa, pelo menos na época que nós fotografamos, shopping a céu aberto. Essa é a casa do Odebrecht. Vocês observem uma casa com determinadas características e o entorno dela. Essa arquitetura que está no entorno tem harmonia com a edificação histórica? A pessoa não precisa saber disso, não é da área dela. Mas na cidade é preciso ter um grupo de pessoas que orientem essa pessoa como devemos ocupar o espaço da nossa cidade. Por isso que é importante a equipe de técnicos, dentro de uma equipe que abrange várias áreas, para orientar essas pessoas. A pessoa que vai construir o edifício ali não tem obrigação de compreender que visualmente vai agredir um patrimônio de um homem que foi o primeiro homem a fazer uma venda em Rio do Sul. E a filha, ou o antepassado dele, doou essa casa para a igreja, para que a casa continuasse no espaço. Então, é uma questão de o que eu quero deixar para as futuras gerações dentro da paisagem de Rio do Sul. Aqui nós temos a mesma casa, em harmonia com a Ponte dos Arcos, que é outro elemento que está engolido dentro da cidade. Lá em cima, a venda desse senhor que construiu essa casa, coberta de palha. Então, é o mesmo local. O que nós estamos fazendo com esse local? Porque é a nossa responsabilidade hoje. O que nós estamos deixando para o futuro? Por favor. A mesma coisa, eu pesquiso a ferrovia Estrada de Ferro Santa Catarina também. Essa estação é considerada a mais bonita da ferrovia. Graças a um grupo de pessoas, essa estação está em pé e abriga a memória de Rio do Sul. Eu admiro muito esse trabalho. Agora, o que a cidade de Rio do Sul está fazendo para manter o entorno dessa estação com a dignidade que ela merece? Não quer dizer que os edifícios novos sejam isso ou aquilo. Eu reporto de novo aquela equipe que a cidade precisa ter para reordenar, para orientar, para assessorar as pessoas para qual cidade eu quero fazer uma Rio do Sul bonita, melhor. Então, nós temos que nos adequar a elementos pré-existentes, que é o trabalho do arquiteto também. Nós transformamos uma cidade velha, antiga, histórica, readequando ela ao novo uso de uma sociedade atual.
precisa ter uma reflexão em cima disso. Não é cada cabeça e fazendo o que quiser em volta. Porque as nossas atividades vão ficar para as próximas gerações e nós vamos estar com nomes na história só. Nós não vamos mais estar aqui. Nós temos responsabilidades hoje. Obrigada. Essa região que eu estou falando do Encontro dos Rios, nós temos um mapa com o nome de todas as famílias que moravam ali no início do século XX. Vocês conhecem essas famílias? A casa dessas famílias estão no local? Por que não existe um centro histórico envolvendo essas edificações em Rio do Sul para contar essa história à pessoa que aqui chega? Esse Encontro dos Rios, falando de meio ambiente, é uma das paisagens mais lindas que eu vi nessa cidade. Existe uma ponte azul lá que tem subuso, uma ponte pêncil lindíssima, ligando. Isso não é explorado para passeio, interatividade, contemplação. Olha isso aqui, gente, é 2 rios que formam o rio Itajaiaçu. Quem aqui ouviu falar do rio Itajaiaçu? O rio Itajaiaçu surge aqui em Rio do Sul a partir das águas desses 2 rios. Como é que nós... O pessoal fala muito da cidade, aquelas cidades que são construídas lá no Oriente, na Arábia. Se Dubai vê isso aqui, eles vão mandar fazer uma coisa igual. E nós temos aqui de forma natural. Qual é o valor que a gente está dando para isso? Isso é subutilizado. As casas, eu sei porque eu dei aula na arquitetura. As casas têm fundos para o rio. Isso é maravilhoso, gente. Isso é histórico. Isso tem potencial de natureza e potencial histórico. E está aqui em Rio do Sul. Esse senhor que se chama Jair Volstein, passeando por ali, conversamos com ele. Ele tem essa consciência. Ele faz o restauro dessa casa com o dinheiro que ele junta num tempo, restaura, junta mais um pouco, restaura pela consciência da importância desse lugar. E nessa placa ali existe assim, ó, Rua 15 de Novembro, shopping a céu aberto. Será que esse espaço é digno só do aspecto comercial? Esse espaço onde surgiu a história de Rio do Sul, não tem outros apelos também? Aqui nós temos a Rua 15, lá nós temos o ponto chique que o Jair está restaurando e o início da Rua 15. Tem muito potencial ali. Precisamos arrumar uma equipe para orientar e para fazer isso surgir. Isso é forte, gente. E aí nós fomos dar um pulinho lá no Bela Aliança, que é o distrito, que foi o distrito de Blumenau, que surgiu lá em 1912, cuja centralidade passou para Sidarme. Sidarme era ali na Balsa, justamente pela importância do encontro daqueles rios. Aí nós fomos lá visitar, e aí a gente vê acontecendo isso no meio ambiente. O que é meio ambiente? Paisagem natural e paisagem construída. As pessoas que fazem isso estão recebendo orientação para o que é melhor para esse lugar? Como nós vamos deixar esse lugar para os nossos netos e bisnetos? A responsabilidade é nossa, é grande. E aí nós vemos uma construção aqui sem o telhado. É a primeira coisa para uma casa histórica acabar é tirar o telhado. Sem o telhado, a primeira igreja e escola. Isso aqui tem um grande potencial do surgimento da cidade do Rio do Sul a partir do distrito de Bela Aliança. E para terminar, depois ainda tem mais um slide, aquele entorno que eu comentei do casarão de Rio do Sul antigo, de Rio do Sul do início do século XX, e o mesmo lugar. Qual a responsabilidade dessas pessoas que ocupam o entorno dessa história? Então, nós não analisamos a altura, nós não analisamos o material, nós não analisamos o equilíbrio, e assim acontece. Para terminar, aí perguntam para nós, até quando se construiu um enxaimel na região? E nós fizemos uma análise chegando até a cidade atual. A região da colônia Blumenau sofreu o nacionalismo implantado por Getúlio Vargas, Aristiliano Ramos, que é homenageado aqui numa avenida, governo estadual, e Nereu Ramos.
As pessoas que fundaram essas cidades e industrializaram o interior de Santa Catarina, nascida no Brasil, lá na certidão está brasileiro, foram proibidas de praticar sua cultura, de falar sua língua, de cantar e também de construir as suas casas. Tudo que lembrasse a cultura desses pioneiros que vieram desbravar, construir e principalmente serviram para povoar o sul do Brasil, que no século XIX corria o risco de ser tomado pelos espanhóis, foram necessários, e de repente eles foram proibidos de várias coisas e das suas práticas e também de construir a sua identidade através da arquitetura. Muito obrigada.